No casamento da minha própria irmã, diante de mais de 150 convidados, meu pai levantou o copo, sorriu e disse que, a partir daquele dia, eu não fazia mais parte da família. Antes que eu pudesse reagir, minha irmã, vestida de noiva, completou a humilhação dizendo que eu envergonhava o nome deles. Eu não chorei. Não gritei. Apenas entendi que aquela exclusão não era um acidente, era um plano. O que eles não imaginavam é que me expulsar seria o maior erro que poderiam cometer. Porque, naquele instante, eu parei de tentar ser aceita, e comecei a agir. Se você acha que essa história termina em perdão ou reconciliação, continue ouvindo até o final. O que veio depois custou caro para todos eles. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Lívia e, por muito tempo, eu acreditei que o problema da minha família fosse apenas falta de afeto. Demorei anos para entender que não era ausência, era escolha. Desde criança, aprendi a ocupar pouco espaço, a falar baixo, a não incomodar. Tudo girava em torno da minha irmã mais nova, Carolina. Ela era o orgulho, o projeto, a promessa. Eu era o erro silencioso que ninguém queria assumir, mas também não queria perder totalmente de vista. Crescemos na mesma casa, com os mesmos pais, mas em mundos completamente diferentes. Enquanto Carolina ganhava festas, presentes e elogios, eu recebia cobranças, comparações e silêncio. Quando ela errava, era protegida. Quando eu acertava, era ignorada. Ainda assim, cresci estudando, trabalhando cedo, aprendendo a me virar sozinha. Não porque meus pais me ensinaram independência, mas porque nunca me deram escolha. Com o tempo, passei a acreditar que, se eu fosse suficiente, se ajudasse mais, se me anulasse um pouco mais, talvez finalmente fosse aceita. Foi assim que me tornei a filha útil. A que resolvia problemas, emprestava dinheiro, cobria ausências e aceitava migalhas emocionais como se fossem favores. Tudo isso enquanto Carolina crescia mimada, cercada de certezas, aprendendo que o mundo existia para servi-la. Quando ela anunciou o casamento, confesso que senti algo que não soube nomear. Não era inveja. Era um aperto estranho, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Meus pais estavam eufóricos. O noivo vinha de uma família influente, tradicional, dessas que gostam de ostentar sobrenome e status. De repente, Carolina não era só a filha preferida. Ela era o passaporte social da família. Fui pouco envolvida nos preparativos. Na verdade, quase nada. Soube das decisões depois que já estavam tomadas. Meu nome raramente era mencionado, exceto quando havia algo prático a resolver. Ainda assim, aceitei o convite para o casamento. Parte de mim queria acreditar que aquele dia poderia representar um recomeço. Talvez, diante de tantas pessoas, meus pais lembrassem que tinham 2 filhas. O casamento aconteceu em um espaço luxuoso, daqueles que impressionam pelo tamanho e pela quantidade de detalhes pensados para deslumbrar. Mais de 150 convidados, música ao vivo, flores caras, sorrisos ensaiados. Carolina surgiu vestida de noiva como se estivesse entrando em um palco que sempre lhe pertenceu. Meus pais estavam radiantes. Eu, sentada algumas fileiras atrás, me sentia invisível, mas ainda presente. Foi durante a recepção que tudo mudou. Eu não esperava aplausos, nem declarações públicas de amor. Mas também não estava preparada para o que viria. Em meio a brindes, risadas e discursos cuidadosamente calculados, meu pai decidiu falar. E não foi para agradecer. Não foi para celebrar. Foi para cortar. As palavras dele atravessaram o salão como uma lâmina. Ditas em voz firme, diante de todos, como se fossem naturais, necessárias. Como se eu realmente não fizesse mais parte daquela família. Como se nunca tivesse feito. Antes que eu pudesse reagir, Carolina completou.
Ainda vestida de noiva, sorrindo, olhando para os convidados certos, deixando claro que aquela humilhação não era um acidente, era uma decisão. Disse que o novo círculo dela exigia respeito, imagem, aparência. E que eu não me encaixava. Que eu envergonhava. Naquele instante, algo em mim se rompeu de forma definitiva. Não chorei. Não gritei. Não implorei. Apenas entendi. Tudo fez sentido com uma clareza assustadora. Anos de rejeição silenciosa culminavam ali, naquele espetáculo público cuidadosamente encenado para me expulsar. O que eles não sabiam, o que ninguém ali sabia, é que aquele momento não marcava o meu fim. Marcava o começo. Porque, a partir daquele dia, eu parei de tentar pertencer. E quando uma filha é rejeitada para de implorar por amor, o preço para quem a descartou costuma ser alto. Saí do salão sem olhar para trás. Não porque eu fosse forte naquele momento, mas porque, se olhasse, sabia que poderia quebrar. O som da música continuava alto, as taças se chocavam, as risadas seguiam como se nada tivesse acontecido. Para eles, eu já tinha sido apagada. Para mim, algo tinha acabado de nascer, e não era dor. Era lucidez. Dirigi sem destino por quase 1 hora. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça, mas não como feridas abertas. Soavam como sentenças finais de um julgamento que já vinha acontecendo há anos. A diferença é que, dessa vez, ele tinha sido público. Irrevogável. Oficial. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre. O hábito de sobreviver sozinha nunca me abandonou. Preparei café, sentei à mesa e abri o celular. Havia mensagens. Nenhuma dos meus pais. Nenhuma da Carolina. Apenas notificações automáticas, contas, lembretes. Aquilo confirmou o que eu já sabia, eles não pretendiam voltar atrás. Nem pedir desculpas. Para eles, eu tinha cumprido meu papel até ali. Foi nesse silêncio que comecei a enxergar tudo com clareza. Durante anos, eu tinha sido a filha que ajudava financeiramente a família. Não por obrigação legal, mas por culpa emocional. Fui eu quem pagou dívidas escondidas, quem emprestou dinheiro temporariamente, quem assinou garantias, quem resolveu problemas que meus pais fingiam não existir. Tudo em nome da família. Tudo sem reconhecimento. Tudo registrado. Levantei-me da mesa e fui até o escritório do meu apartamento. Abri uma pasta que eu mantinha organizada por costume, não por desconfiança. Contratos, comprovantes, transferências, mensagens. Eu sempre fui metódica. Profissional. Nunca misturei emoção com números. Pelo menos achava que não. Ali estava a prova de algo que eu mesma tinha evitado encarar. Minha família dependia mais de mim do que jamais admitiria em público. Meu pai se orgulhava de parecer próspero. Minha mãe gostava de manter uma imagem de estabilidade. Carolina sempre viveu acima do que podia. E quem cobria a diferença era eu. Silenciosamente. Discretamente. Convenientemente invisível. Respirei fundo. Pela primeira vez, não senti vontade de ligar para ninguém. Não senti necessidade de explicar, justificar ou pedir espaço. Eles tinham feito a escolha deles. Agora, eu faria a minha. Naquela mesma semana, comecei a me afastar de forma prática. Não emocional, prática. Cancelei autorizações bancárias. Revoguei procurações antigas que meus pais ainda tinham por segurança. Atualizei documentos. Ajustei contratos. Nada impulsivo. Tudo frio, racional, definitivo. Enquanto isso, Carolina postava fotos da lua de mel. Resorts, champanhe, legendas sobre amor, conquista, nova fase. Meus pais comentavam com orgulho. Eu assistia sem raiva. Apenas anotava mentalmente o ritmo daquele padrão. Gastos altos, vida exibida, nenhuma preocupação com consequências. O que eles não sabiam é que aquela nova fase tinha sido construída sobre uma base frágil.
E que eu era uma das colunas que sustentavam tudo, mesmo sem jamais ter sido convidada para sentar à mesa. 2 dias depois, recebi a primeira ligação. Não era um pedido de desculpas. Era uma necessidade disfarçada. Minha mãe perguntou, com a voz doce e calculada, se eu poderia ajudar com uma pendência bancária que tinha surgido inesperadamente. Disse que o casamento tinha gerado muitos custos, que Carolina estava começando a vida, que família era família. Ouvir aquilo foi como fechar um ciclo interno. Respondi com educação. Disse que, a partir daquele momento, eles precisariam resolver as próprias questões. Que eu não fazia mais parte da família, lembrava? Houve silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, surpreso, quase indignado. Desliguei antes que ela pudesse reagir. Naquele instante, percebi algo fundamental. Eles acreditavam que eu aceitaria qualquer coisa, desde que não ficasse sozinha. O erro deles foi não entender que eu já estava sozinha havia anos. Apenas tinha parado de fingir. E o que começou como uma humilhação pública estava prestes a se transformar em uma sequência de perdas que eles jamais imaginaram. O silêncio depois daquela ligação não durou muito. Eu sabia disso. Pessoas como meus pais não aceitam perder controle com facilidade, ainda mais quando esse controle sempre veio embalado como família. 3 dias depois, meu pai apareceu no meu trabalho sem avisar. Não ligou antes, não mandou mensagem. Entrou como se ainda tivesse esse direito. Quando a recepcionista avisou que ele estava ali, senti algo estranho. Não era ansiedade, nem medo. Era distanciamento. A mesma sensação que se tem ao lidar com um problema antigo já resolvido por dentro. Ele entrou na minha sala com o mesmo ar autoritário de sempre, como se nada tivesse mudado. Sentou-se sem ser convidado, cruzou os braços e suspirou fundo, ensaiando o papel de pai decepcionado. Você exagerou, Lívia, disse, direto, sem rodeios. O que aconteceu no casamento foi um mal-entendido. Um mal-entendido. Aquela frase quase me fez rir. Dizer diante de 150 pessoas que eu não faço mais parte da família não parece um mal-entendido, respondi, mantendo a voz calma. Parece uma decisão. Ele desviou o olhar por um segundo. Um gesto pequeno, mas revelador. Você sabe como sua irmã é sensível. Estava nervosa, sob pressão, continuou. E o noivo dela vem de uma família tradicional. Precisávamos deixar algumas coisas claras. Algumas coisas. Naquele momento, entendi que ele não estava ali para conversar. Estava ali para negociar. Para me recolocar no lugar que sempre ocupei, útil, silenciosa e disponível. Vocês deixaram tudo muito claro, eu disse. Inclusive para mim. Meu pai respirou fundo, mudou o tom, tentou suavizar. Sua mãe está preocupada. Carolina também. Essa postura de cortar ajuda, de se afastar, isso não é saudável. Sorri, pela primeira vez. Não saudável foi passar a vida inteira tentando merecer um lugar que nunca foi meu. Ele se levantou bruscamente. Você está sendo ingrata. Essa palavra. Sempre ela. A arma preferida. Ingrata por quê? Perguntei. Por ajudar financeiramente durante anos? Por resolver problemas que não eram meus? Por aceitar humilhações em silêncio? Ele não respondeu. Apenas pegou o paletó e caminhou até a porta. Você vai se arrepender disso, disse, antes de sair. Talvez ele acreditasse mesmo nisso. Na semana seguinte, as consequências começaram a aparecer. Descobri por terceiros que a conta conjunta que meus pais mantinham havia sido bloqueada por falta de cobertura. Um financiamento antigo, que eu havia renegociado tempos atrás, venceu. Sem meu aval, o banco não aceitou prorrogação. Carolina, ainda em lua de mel estendida, começou a ligar. Primeiro com mensagens vagas, depois com insistência. Lívia, precisamos conversar. Você está levando isso longe demais. É só dinheiro, não precisava fazer esse drama. Não respondi.
O que ninguém parecia perceber é que eu não estava fazendo nada ativamente contra eles. Eu apenas tinha parado de sustentar mentiras. O verdadeiro impacto veio quando o pai do noivo de Carolina, um homem conhecido, respeitado no meio empresarial, começou a fazer perguntas. Perguntas simples, mas incômodas. Por que determinadas contas estavam atrasadas? Por que certos compromissos financeiros assumidos antes do casamento não estavam sendo cumpridos? A imagem de família estável começou a rachar. Meus pais tentaram minimizar, culpar burocracia, dizer que era algo temporário. Mas quando se constrói uma reputação sobre aparências, qualquer rachadura vira ameaça. E Carolina? Carolina não sabia lidar com ameaça nenhuma. Ela apareceu no meu apartamento numa tarde chuvosa, sem avisar. Vestia roupas caras, mas o rosto denunciava tensão. Não era a noiva confiante do altar. Era alguém que, pela primeira vez, sentia o chão ceder. Você sempre foi assim, disse, sem nem sentar. Sempre quis chamar atenção. Olhei para ela com calma. Não, Carolina. Eu sempre quis paz. Você está destruindo minha vida, ela acusou. O que vão pensar de mim? Essa pergunta explicou tudo. Pela primeira vez, respondi, você vai ter que lidar com as consequências sem que alguém limpe tudo por trás. Ela me chamou de fria. De cruel. Disse que eu estava morta por dentro. Quando ela saiu, batendo a porta, percebi algo que nunca tinha sentido antes, alívio. Mas aquela ainda era só a superfície. O que meus pais e minha irmã não sabiam era que o castelo que eles construíram em cima de mim estava muito mais comprometido do que imaginavam. E que, ao me expulsarem da família, tinham perdido exatamente a única pessoa que impedia tudo de desmoronar. As semanas seguintes foram marcadas por uma mudança silenciosa, porém profunda. Não era mais eu quem reagia aos acontecimentos, eram eles que começavam a tropeçar nas próprias escolhas. Pela primeira vez, eu observava de fora. O primeiro sinal veio de onde eu menos esperava, o trabalho do meu pai. Ele sempre se orgulhou de ser visto como um homem confiável, sólido, alguém que honrava compromissos. Só que muitos desses compromissos tinham sido sustentados por garantias que eu oferecia ao longo dos anos, sem alarde. Quando meu nome deixou de constar como respaldo informal, as perguntas começaram a surgir. Telefonemas não atendidos. Reuniões adiadas. Um contrato importante suspenso até segunda ordem. Minha mãe me ligou numa noite de terça-feira, a voz diferente, menos firme. Lívia, seu pai está passando por um momento difícil. Fiquei em silêncio. Estão questionando coisas antigas, empréstimos, prazos, e ela continuou. Você sempre soube lidar melhor com essas situações. Aquilo me atingiu de um jeito curioso. Não doeu. Apenas confirmou tudo. Vocês decidiram que eu não fazia mais parte da família, respondi. Então essas situações também não fazem mais parte da minha responsabilidade. Ela chorou. Não um choro de arrependimento. Um choro de perda de controle. Desliguei sentindo algo novo, não culpa, mas clareza. Enquanto isso, Carolina começava a sentir o peso do casamento que idealizou como troféu. O noivo, que até então parecia indiferente a tudo que não envolvesse status, passou a questionar gastos, atrasos, histórias mal contadas. Perguntou por que certas contas vinham em nomes diferentes. Porque os pais dela evitavam determinados assuntos. Porque eu, a irmã descartada, era mencionada por terceiros como alguém essencial. Ela tentou controlar a narrativa. Disse que eu era problemática, instável, ressentida. Mas versões repetidas demais começam a soar como desculpa. Numa tarde, recebi uma ligação inesperada. Era o sogro de Carolina. Educado, direto, frio. Lívia, sei que isso pode soar estranho, mas preciso fazer algumas perguntas. Aceitei ouvi-lo. Ele não me acusou. Apenas quis entender como funcionava a dinâmica financeira da família. Desde quando eu ajudava. Em que condições? Se havia algo formalizado. Respondi apenas o necessário.
Não ataquei ninguém. Não precisei. Entendo, ele disse ao final. Obrigado pela honestidade. 2 dias depois, Carolina apareceu novamente. Dessa vez, sem arrogância. O casamento ainda recente já pesava nos ombros dela. Você falou com eles, não falou? Perguntou, quase num sussurro. Eu apenas disse a verdade, respondi. Ela sentou no sofá, exausta. Você sempre quis isso, né? Murmurou. Que tudo girasse em torno de você. Olhei para aquela mulher que sempre foi tratada como centro do universo e percebi algo que nunca tinha visto: medo. Não, disse com firmeza. Eu só quis sair da sombra. O resto foi consequência. Ela saiu sem discutir. Sem gritar. Sem vencer. Naquela noite, recebi um e-mail do banco. Um aviso automático informando que uma das contas onde eu figurava como avalista havia entrado em processo de revisão. Meu nome já não estava mais ali. A responsabilidade agora era totalmente deles. Pela primeira vez, meus pais estavam sozinhos. E quando pessoas que nunca aprenderam a assumir responsabilidade se veem sem rede, costumam cometer erros. Grandes erros. Eu sabia disso. E sabia também que ainda não era o fim. Algo maior estava se formando, silencioso, inevitável. E, quando viesse à tona, não haveria discurso público, nem humilhação teatral capaz de salvar quem passou a vida inteira se apoiando em quem decidiu descartar. O erro veio disfarçado de pressa. Sempre vem. Meu pai nunca soube lidar com a sensação de perda de controle. Quando percebeu que a imagem de homem sólido começava a ruir, tentou resolver tudo do jeito que sempre fez, empurrando responsabilidades para frente, assinando o que não leu, prometendo o que não podia cumprir. Só que, dessa vez, não havia ninguém nos bastidores para consertar. Fiquei sabendo do primeiro tropeço por acaso. Um conhecido em comum comentou, sem saber que falava comigo, que meu pai estava enrolado com um investimento que não tinha dado certo. Um negócio rápido, segundo ele. Uma oportunidade que apareceu na hora errada, ou talvez na hora certa para revelar quem ele realmente era. Não liguei. Não perguntei. Apenas observei. Dias depois, minha mãe apareceu no meu trabalho. Diferente da visita autoritária do meu pai, ela chegou pequena. Encolhida. Pediu para conversar. Aceitei, mas deixei claro que não seria para negociar. Sentou-se à minha frente com os olhos vermelhos. As coisas saíram do controle, Lívia. Esperei. Seu pai, ele tentou resolver sozinho. Pegou dinheiro emprestado com pessoas erradas. Assinou papéis sem entender direito. Agora estão cobrando. Com juros. A palavra erradas ficou no ar, e Carolina? Perguntei. Minha mãe desviou o olhar. O marido dela não sabe de tudo. Ainda. Mas já começou a desconfiar. Havia ali algo que eu nunca tinha visto, medo real. Não o medo de perder status, mas o medo concreto de consequências. Eu vim pedir ajuda, ela disse, finalmente. Só dessa vez. Respirei fundo. Não porque estivesse tentada, mas porque precisava escolher as palavras certas. Mãe, vocês decidiram que eu não fazia mais parte da família. Não foram palavras jogadas ao vento. Foram ditas em público, com intenção. Eu respeitei essa decisão. Ela chorou. De verdade. Não me interrompeu. Se eu ajudar agora, continuei, tudo volta ao que era. Vocês erram, eu conserto. Vocês humilham, eu engulo. Isso não vai mais acontecer. Ela saiu sem discutir. Sem me chamar de ingrata. Sem ameaçar. Isso, por si só, já dizia muito. Na mesma semana, Carolina tentou algo diferente. Não um confronto. Não um ataque. Ela me mandou uma mensagem curta, quase ensaiada: precisamos conversar como adultas. Aceitei encontrá-la em um café neutro, longe de qualquer palco.
Ela chegou sem maquiagem, sem postura de superioridade. Falou rápido, nervosa. Meu casamento está por um fio, disse. O meu sogro está pressionando. Descobriu inconsistências. Meu marido está diferente comigo. Olhei para ela sem emoção. E o que isso tem a ver comigo? Ela engoliu em seco. Tudo. Foi a primeira vez que ela admitiu isso. Sempre teve, e ela continuou. Você segurava tudo. Eu nunca precisei me preocupar. Ali estava. Não um pedido de desculpas, mas uma confissão. Eu não vou te salvar, Carolina, respondi. Nem você, nem eles. Então você quer nos ver cair? Pensei por um instante. Não. Eu só não vou mais me jogar no chão para amortecer a queda de ninguém. Ela saiu do café derrotada. Não por mim, mas pela realidade que finalmente a alcançava. Poucos dias depois, a notícia estourou. O investimento do meu pai era, na verdade, uma fraude. Pessoas erradas, como minha mãe dissera. Dinheiro perdido. Contratos questionáveis. Um nome que começou a circular em conversas que ele jamais imaginou frequentar. E, quando a reputação começa a ser questionada, tudo que foi construído sobre aparência desmorona rápido. O noivo de Carolina, agora marido, exigiu explicações. O sogro interveio. Advogados entraram em cena. E, pela primeira vez, minha família não tinha para quem apontar o dedo. Eles estavam sozinhos. E ainda não sabiam o pior: o que viria a seguir não seria apenas financeiro. Seria definitivo. O colapso não aconteceu de uma vez. Foi em ondas. Cada uma levando algo que eles acreditavam ser sólido demais para ruir. Primeiro veio a exposição. Não manchetes escandalosas, mas algo pior para pessoas como meus pais: comentários sussurrados, convites que deixaram de chegar, portas que começaram a se fechar sem explicação direta. O tipo de queda que não dá direito à defesa pública, porque ninguém acusa oficialmente e apenas se afasta. Meu pai tentou sustentar a normalidade. Continuou saindo cedo, vestindo o mesmo terno, repetindo os mesmos discursos. Mas agora havia olhares atravessados. Gente que antes sorria e apertava sua mão passou a encurtar conversas. O respeito, quando é construído sobre aparência, evapora rápido. Minha mãe me ligou novamente. Dessa vez, não para pedir ajuda financeira. Para pedir algo que, para ela, era ainda mais difícil. Você pode falar com o marido da Carolina? Perguntou, quase implorando. Ele te respeita. Talvez te escute. Aquilo revelou o último estágio da queda, quando quem sempre ignorou sua voz passa a reconhecê-la tarde demais. Não, respondi. Não me cabe mais intermediar nada. Ela não insistiu. Carolina, por sua vez, estava vivendo o próprio pesadelo. O casamento que ela exibiu como vitória social se transformou em vigilância constante. O marido passou a exigir transparência. Senhas. Extratos. Explicações. Aquilo que ela nunca precisou dar agora era exigido diariamente. Ela tentou resistir. Tentou manipular. Tentou chorar. Mas quando alguém entra numa relação esperando submissão e encontra desconfiança, o encanto acaba. Uma noite, ela apareceu no meu apartamento sem avisar. Não gritou. Não acusou. Sentou-se no chão da sala e chorou como eu nunca tinha visto. Eu não sei mais quem eu sou sem eles me protegendo, disse. Essa frase me atravessou de um jeito estranho. Não por pena, mas por compreensão tardia. Eu sei, respondi. Eu aprendi isso cedo demais. Ela levantou os olhos. Você nunca vai me perdoar, né? Pensei antes de responder. Perdão não é o mesmo que reaproximação. Eu posso seguir em paz sem voltar atrás. Ela entendeu. Pela primeira vez, não discutiu. Poucos dias depois, o inevitável aconteceu. O marido pediu separação. Não houve escândalo público.
Apenas um comunicado seco, estratégico. A família dele tratou de se afastar dos meus pais com a mesma rapidez com que se aproximaram quando tudo parecia vantajoso. Carolina voltou para a casa dos nossos pais. Mas aquela casa já não era a mesma. Sem dinheiro sobrando, sem prestígio, sem a ilusão de controle. O ambiente era pesado, silencioso, cheio de culpas que ninguém queria assumir. Meu pai adoeceu. Não de algo grave, mas suficiente para fragilizá-lo. Pela primeira vez, ele não era o homem que decidia. Era o homem que dependia. Minha mãe tentou se aproximar mais uma vez. Não com pedidos, mas com lembranças. Fotos antigas. Histórias de infância. Como se isso pudesse reescrever o que foi dito diante de 150 pessoas. Não funcionou. Enquanto isso, minha vida seguia. Não perfeita, não espetacular, mas minha. Sem cobranças emocionais disfarçadas de amor. Sem medo de perder pertencimento, porque eu já não buscava mais pertencer a quem nunca me quis inteira. Eu os via à distância. Não como inimigos. Como pessoas colhendo exatamente o que plantaram. E sabia que o último capítulo ainda precisava acontecer. Não com vingança explícita, nem com humilhação pública. Mas com algo muito mais definitivo. A escolha final. A última escolha não veio acompanhada de drama. Veio em silêncio, como tudo o que realmente importa. Recebi a mensagem numa manhã comum. Minha mãe dizia apenas que precisava falar comigo, que era importante, que talvez fosse a última chance de consertar as coisas. Não havia pedido de dinheiro, nem justificativas longas. Apenas um apelo cansado. Demorei horas para responder. Não porque estivesse em dúvida, mas porque precisava ter certeza de que minha resposta não nasceria da raiva antiga, e sim da mulher que eu tinha me tornado. Aceitei encontrá-los. Fui até a antiga casa da família numa tarde cinzenta. O portão estava envelhecido, a pintura descascando. Pequenos sinais de abandono que antes eu jamais permitiria. Toquei a campainha e esperei. Quando meu pai abriu a porta, levei alguns segundos para reconhecê-lo. Não fisicamente, mas na postura. Ele parecia menor. Não fraco, humano. Pela primeira vez. Sentamos à mesa da sala. Minha mãe trouxe café. Carolina estava lá também, em silêncio. Não havia alianças, nem postura de superioridade. Apenas 3 pessoas esperando algo de mim. Meu pai foi o primeiro a falar. Eu errei. Não foi um discurso bonito. Não foi longo. Mas foi direto. Eu te expus. Te humilhei. Achei que podia te apagar porque sempre fiz isso em silêncio. Só não imaginei que, sem você, tudo cairia. Minha mãe chorava. Carolina mantinha os olhos baixos. A gente queria saber, minha mãe começou, se ainda existe alguma chance. Chance. Respirei fundo. Olhei para eles com atenção. Pela primeira vez, sem medo, sem expectativa, sem aquele desejo infantil de ser escolhida. Existe chance de vocês seguirem em frente, respondi. De aprenderem a lidar com as próprias escolhas. Mas não comigo ocupando o mesmo lugar de antes. Carolina levantou o rosto. A gente pode recomeçar, disse, a voz fraca. Ser irmãs de verdade. Balancei a cabeça. Não posso ser irmã de alguém que precisou me destruir para se sentir suficiente. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Eu não odeio vocês, continuei. Não desejo mal. Mas também não devo mais nada. Nem explicações, nem presença, nem sacrifício. O que aconteceu no casamento não foi um erro isolado. Foi a verdade de vocês dita em voz alta. Meu pai fechou os olhos. Minha mãe chorou mais forte. Carolina finalmente entendeu, não com palavras, mas com a expressão de quem percebe que perdeu algo que não pode ser recuperado. Levantei-me. Esta é a última vez que nos sentamos assim, disse com calma. Não por vingança.
mas por respeito a mim. Saí daquela casa sentindo algo que nunca tinha sentido ao sair dali: leveza. Nos meses seguintes, mantive distância. Mudei pequenos hábitos, reorganizei prioridades, investi em coisas que sempre adiei. Não para provar nada a ninguém, mas porque finalmente tinha espaço para existir sem pedir permissão. Soube por terceiros que meus pais tentaram se reerguer. Com dificuldade. Carolina seguiu um caminho instável, tentando reconstruir a imagem que sempre foi mais importante do que a essência. Desejei que aprendessem algo. Mas não o acompanhei. Aprendi que nem todo afastamento é perda. Às vezes, é libertação. Hoje, quando penso naquele dia do casamento, não lembro da humilhação. Lembro do instante exato em que deixei de implorar por amor. Foi ali que tudo mudou. Eu não ganhei uma família nova. Ganhei algo melhor: paz. E isso, ninguém nunca mais vai me tirar. Se essa história tocou você de alguma forma, curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder as próximas histórias, sempre com relatos fortes, reais e cheios de reflexão. Compartilhe este vídeo com alguém que já se sentiu rejeitado, usado ou colocado de lado pela própria família. Às vezes, uma história assim ajuda mais do que qualquer conselho. Agora eu quero saber de você: se estivesse no meu lugar, você teria feito o mesmo? Você teria se afastado para se proteger ou tentaria reatar mesmo depois de tudo? Deixe sua opinião nos comentários e me diga também de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários e faço questão de deixar um coração em cada um. Obrigada por ouvir até o final e por fazer parte dessa conversa. Sua voz também importa. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.